Bom, meu nome é Leandra, eu estou fazendo o segundo período da graduação de Ciências Biológicas. Estou gravando esse vídeo sobre a educação brasileira, né? Um pouco da história proposta por Demerval Saviani, um grande pensador, um grande conhecedor da história da educação brasileira. Desde os primórdios, quando o Brasil ele foi descoberto, entre aspas, pelos portugueses, e logo depois, né, só como uma relação dissociada de educação, conhecimento e cristianismo. Porque o primeiro modelo educacional brasileiro foi o jesuítico, onde a intenção dos jesuítas era catequizar os índios. Então a educação no Brasil, como um processo de sistematização do conhecimento, é indissociável da história da Companhia de Jesus. Os primeiros professores que pisaram em solo brasileiro eram padres. Então essa proximidade, educação, religiosidade, ela sempre aconteceu. Então, com a Companhia de Jesus, vinda, proposta por Dom João III, que era conhecido como o Piedoso, junto a esta missão missionária, pode ser considerado um marco, pois foi um período de exploração inicial, de esforços educacionais dirigidos a indígenas que eram submetidos ao trabalho forçado, né? Era uma catequese, era uma forma de educar para trabalhar, de certo modo, para os portugueses. Os jesuítas, eles vinham para o país para difundir a crença cristã. Então, entre os nativos, o padre Manuel da Nóbrega, ele se tornou o chefe religioso dessa nova ordem, que ocorreu em 1449. Já em 1759, né, quase aí 210 anos depois, houve a expulsão jesuítica e começou a reforma de Marquês de Pombal. Por quê? Porque ele viu que os padres eles já não mais domesticavam esses índios, mas eles ensinavam também o índio a dizer não. Então, baseando-se isso, né, o estudo, ele passou a ser laico. Ou seja, o ensino público e laico, ele passou a ser baseado em cartas régias, a partir de 1722. No nosso estudo filosófico, da implantação do ensino público no Brasil, oficial, que manteve o ensino religioso até 1798, ocorreu um seminário em Olinda. Hoje a disciplina de ensino religioso ela tem nas escolas, né, ela recebe o nome de temas transversais na educação, o ensino fundamental primeira fase, segunda fase, porém ela não tem um caráter religioso, cristão, igreja católica. Né? São trabalhados temas e outra coisa, é opcional para o aluno. O respeito à crença religiosa no Brasil, hoje, de certo modo, ela é mantida. O povo brasileiro, até então, eles não tinham uma base universitária. Os filhos brancos, os filhos dos nobres, eles iam para a Europa, principalmente para a Universidade de Coimbra, para poder ter acesso ao ensino superior no Brasil. Então, durante quase 300 anos da história do Brasil, o panorama não mudou. Era catequização, trabalho, catequização, trabalho. Né? O homem, ele não era voltado para o ensino baseado no conhecimento, na autenticidade, na autonomia. Então, com a vinda da família real no Brasil, com essa implantação e com a vinda da família real no início do século XIX, essa ruptura na educação brasileira, ela permitiu uma situação melhor que a anterior. Em 1822, havia a proposta para a educação na Assembleia Constituinte, ou seja, baseado na Revolução Francesa, nos ideais napoleônicos,
houve, né, uma iniciativa por Dom Pedro I que iniciaria o sentido de estruturar a educação pública, né, uma política nacional na educação, chamada de Constituição de 1824, que manteve o princípio de liberdade do ensino sem restrições e a instrução primária gratuita para todos os cidadãos. Então, esse foi um dos objetivos da educação pública. Em 15 de outubro de 1827, foi aprovada a primeira lei sobre ensino elementar e a mesma iria vigorar até 1946. Daí, 15 de outubro, o dia do professor, né? Seria quando foi aprovada a primeira lei de fato que priorizaria a educação como um fator primordial na essência do ser humano. Então, com essa lei, ela determinou a criação das primeiras escolas, né, de letras em todas as cidades, vilas e lugarejos do Brasil. Não haveria nenhum lugar no Brasil, a partir de 1946, que não tivesse uma escola para cada cidadão. Com a instauração da República, em 1889, a educação sofreu mais um pouco, né? O novo regime, ele era centralizado, formalizado, de acordo com o autoritarismo. Segundo Palma Filho, durante a Primeira República foram 5 reformas dentro da educação. A reforma Benjamin Constant, a reforma Epitácio Pessoa, a reforma Rivadavia, reforma Carlos Maxiliano e a reforma João Luiz Alves, de âmbito nacional do ensino secundário, que hoje a gente conhece como ensino médio. Eles tinham a preocupação de implementar um currículo único, ou seja, o que se estudaria na região norte seria estudado também na região sul. Em 1891, Benjamin Constant, antigamente o ministro da Educação era chamado de ministro da Instrução, Correios e Telégrafos, ele disse que o ensino secundário era visto na sua totalidade como um ensino profissionalizante. E entre 1911 e 1915, vigorou a reforma Rivadavia, de iniciativa do ministro Rivadavia Correia, que afastava o governo, né, o presidente, quem governava naquela época, a responsabilidade pelo ensino. Daí, nessa época, surgiu também o conceito de grupo escolar. Quando as classes deixaram de reunir várias crianças de várias idades, era o que a gente chamava de salas seriadas, dentro de uma sala única tinha aluno de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, houve em 1920 e 1930, começou a surgir o escola-novismo, né, com a iniciativa liberal, democrática, que começaram a empreender as reformas educacionais. Aí sim a escola começou a se organizar. Então, em diversos estados, como por exemplo Ceará, com Lourenço Filho, Anísio Teixeira, que também é um grande educador, né, que deixou os seus registros. Em 1924 foi fundada a primeira associação na área de educação brasileira, que é conhecida como AB. Ela sofreu uma grande influência da militância católica. Em 1932, a partir dessa data, foi denominada aí sim a Escola Nova. E a partir de 1930, que foi o período político da Era Vargas, surgem as reformas educacionais modernas, né? Aí a gente tem a Revolução Industrial. No decreto 9.850 de 11 de abril de 1931, organizou o Conselho Nacional de Educação, que até hoje existe de modo a organizar e estruturar a educação brasileira. Na Constituição de 1964, deu a incumbência de criar o Plano Nacional de Educação. Em 1932, alguns intelectuais brasileiros, como Lourenço Filho, Fernando Azevedo e Anísio Teixeira, ao todo eram 26 que assinaram o Manifesto dos Pioneiros. Todo educador precisa ler, precisa saber o que é que esses grandes educadores escreveram nesse Manifesto dos Pioneiros. Pioneiros por quê? Porque foram eles os primeiros a lutar por uma educação pública, gratuita e de qualidade. Então, desse modo, eles voltaram a atenção para a escola pública. Tanto
Constituição de 34 como o Manifesto de 32, eles traçaram metas que priorizariam a educação. Só que a Constituição de 34 durou pouco e foi substituída pela de 37, imposta pelo Vargas. E na década de 1920 havia universidades como de Rio de Janeiro, a de Minas, que eram simples agregações de faculdades. Em 1934 surge a USP, uma das melhores universidades do país. Foi fundada, organizada e decretada pelo governo regente da época. Em 1942 surge, um ministro, Gustavo Capanema, no qual houve uma reforma que recebeu o nome dele, Reforma Capanema, onde surgiam leis orgânicas de ensino industrial e lei orgânica do ensino secundário. Ou seja, surge aí o SENAI, que era o Centro de Ensino de Escolas voltadas para as indústrias. Em 1943 foi aprovada a Lei Orgânica do Ensino Comercial e em 1946 a Lei Orgânica do Ensino Primário e Normal. Houve também o surgimento da escola agrícola, não é? Para quê? Como nós não tínhamos todas as pessoas que tinham acesso à escola nas cidades, houve aí o surgimento da escola na zona rural. O ensino, em 1948, surgiu a discussão por uma lei, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que foi proposta pelo deputado Clemente Mariani, e depois de 13 anos de debate dos escalanovistas e também de católicos tradicionais, como o padre Leonel Franca e Alceu Amoroso Lima, e os manifestos dos pioneiros, foi assinado por Fernando Azevedo e mais 189 pessoas e a aprovação da Lei 4.024/61, que instigou diversos temas, o debate de temas voltados para a melhoria da educação no Brasil. Em 1964, houve um aumento do autoritarismo. A educação, ela foi utilizada como arma para calar aqueles estudantes que iam reivindicar. A educação, ela é uma arma feroz para a mudança social. É com a educação e a partir dela que se transforma uma nação. É a partir da educação que se tem bases legais, sociais, intelectuais para manter. Em 1967 surge a UNE, União Nacional dos Estudantes. Em 1969 foi tornado obrigatório o ensino de educação moral e cívica, na qual eu, enquanto fiz o ginásio, também tive a oportunidade, era a famosa OSPB, que era instituída no ensino secundário. O decreto 68.908/71 criou o vestibular classificatório, ou seja, o aluno para ingressar no ensino superior, ele teria que prestar o vestibular, garantindo então as vagas apenas para as vagas disponíveis e não mais tentar entrar qualquer um ou priorizar somente uma classe social. MEC, a partir de 1964, o MEC, o SAID, que era o Ministério de Educação e Cultura. Surge em 1961 a Lei de Diretrizes e Bases, ela não foi revogada, mas foi muito modificada com a Lei 5.540/68, a partir do relatório de Meira e Matos, coronel da Escola Superior de Guerra, e em 1967 foi criado uma lei, um movimento brasileiro para acabar com o analfabetismo. Nós sabemos que o analfabetismo, o Brasil, ele já foi um dos líderes de países com mais número de cidadãos não alfabetizados. Hoje essa realidade ela é um pouco diferente. A reforma dos ensinos fundamental e médio foi feita durante o governo de Médici, com a Lei 5.692/71. Foram integrados o primário, o ginásio, o secundário e o técnico. Disciplinas como filosofia no segundo grau desapareceram e outras foram aglutinadas, como história e geografia. Formaram no primeiro grau estudos sociais. A escola normal desapareceu.